Bom dia 2025, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Voltamos. Olha só quem tá aqui de volta. Douglas Ribeiro aí começando o programa de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, Brenner. Bom dia, Edson e também Lucas. Bom dia. E você também de casa, bom dia a todos. E o Brenner, né, Brenner? Tamo aí. Bom dia, pessoal. Um ótimo ano aí, se começa. É um clima contagiante aqui, não é mesmo? A gente tá todo mundo aqui alvoroçado aqui com o 2025. Louco. Muitas esperanças. E o Lucas, né? Dá seu bom dia aí, Lucas. Vocês, infelizmente, não têm a capacidade de ver o Lucas por essa câmera, mas ele tá num bigode, cara. 2025 é o ano do bigode, cara. Pô, parece o... Tá lindo. Parecendo o Don Fry. Don Fry, ia falar isso, cara. Don Fry, né? Com Fukushima? Fukushima. Procurem, hein, no Pride. Eles querem ver violência... 3 minutos. Elegância. 3 minutinhos de elegância na violência. É Don Fry versus Fukushima no Pride, cara. Que eles largam o tipo de... Eles largam a técnica, seguram um pescoço do outro e chamam no direto. 3 minutos dando porrada no outro. Até ver quem cai primeiro, cara. Pura técnica de ódio. Então começamos agora com Lula, que edita a MP, né, a medida provisória aí para dar um reajuste a servidores com impacto de 17,9 bilhões. Começamos bem. Então esses servidores públicos aí de carreiras federais, também temos aí o Brasil realizando a sua primeira transferência do Drex, que é a moeda digital brasileira. O Brasil também, agora em 2025, assume a presidência do BRICS. O que é o BRICS? O BRICS é aquele grupo econômico formado ali por Brasil, Rússia, China, Índia e... tem uns cascos de bola aí. África do Sul, Até aí tava bom, né? Quando era só o BRICS tava legal. Agora já tem, vamos lá. Agora é Brinks, tô de Brinks. Arábia Saudita, ok? Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Quem liga pro Irã? E vamos lá agora para que a União Europeia propõe nova taxação de carbono de navios e pode inclusive prejudicar o Brasil com essa nova taxação sobre navios que transitam aí com carbono. Essas são as principais notícias, mas tem muitas. Eu espero que vocês tenham aí assistido nenhum outro canal no YouTube enquanto a gente esteve fora, porque aqui é ciúme, aqui tem ciúme, só Serjão dos Foguetes pode assistir, Hoje no Mundo Militar pode assistir, e o que mais? Sexto Round pode assistir. Mundo Militar, Mundo Militar a gente tava falando. Mas a gente tem vários protecionismo econômico, inclusive do YouTube também. É isso, assistiu. Então vamos fingir que vocês não assistiram enquanto a gente estava fora, porque a partir de hoje, Soco Matinal de volta, todo dia aqui, todo dia, né? Todo dia, então vamos lá. Então começamos com os índices aqui, rapidão, correndo, Douglas Ribeiro. O que aconteceu no mundo aí desde que a gente parou? O mundo é o mesmo? Como diria o Jorlan lá, aldeia, né? Aldeia. Com a galera da Maromba aí também, tem os canais Maromba, né? Isso aí. Tem. Só isso aí é permitido. Scarpelli, pra quem é da antiga. Scarpelli. Entendeu? Vamos lá começar então pelos índices no Brasil. A gente tava pegando os dados, o Ibovespa tava caindo ali 0,86%, na casa ali de 119.248,92 mil pontos. O IFIX também estava se recuperando um pouquinho, estava uma dinâmica um pouco diferente, chegou a mais ali na casa dos 3 mil pontos. Interessante porque o mercado imobiliário, a gente estava falando nos programas anteriores que estava caindo muito, tinha muitos fundos imobiliários muito descontados, então teve uma valorização agora chegando a mais de 3 mil pontos, então legal porque teve a recuperação do IFIX. Lá nos Estados Unidos a gente teve todos os índices subindo, principalmente ali o Nasdaq Futuro, o futuro no caso chegando ali a 0,47%, chegando a 19.401 pontos, e também o S&P 500 subindo 0,50%. Quando a gente estava pegando os dados, o mercado estava muito otimista ali, muito por conta ali das empresas de tecnologia, mas eu quis trazer um destaque um pouco negativo da Tesla, porque a Tesla pela primeira vez, desde que o mercado começou a ter um otimismo também pela empresa, ela entregou unidades menores de veículos em relação ao que estava previsto, porque ela teve ali vendas de 495,5 mil veículos no quarto trimestre do ano passado, mas o mercado estava prevendo 511 mil veículos, tanto que a empresa teve queda ali de mais de 4% dos seus resultados, considerando ali a divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano passado. E também o mercado também tá um pouco otimista agora, mas a gente sabe que pode ter muitas incertezas ali devido às tarifas também que o Donald Trump está prometendo em relação à China. A gente também tem muitos conflitos agora. O Donald Trump agora ele quer anexar até países. Até a Groenlândia. Exatamente. Então isso pode trazer uma volatilidade para os mercados. Mas quando a gente estava pegando os dados, pelo menos estava aliviando ali, tudo estava no verdinho.
Quando a gente está pegando ali agora a parte da Ásia e Pacífico, eu queria colocar um destaque ali para a Bolsa da China, que está caindo 2,91%, e também a Bolsa de Hong Kong caindo 2,18%. Ruim porque a maioria dos países emergentes, principalmente Brasil e China, está tendo aqui queda nos seus índices. Se a gente for pegar ali na parte da China, o que impactou muito foi a questão ali do PMI, que é um índice que a gente sempre traz aqui no nosso soco matinal, que é aquele que é o índice de gerente de compras, que você vê ali também a confiança dos gerentes dessas grandes empresas. Porque, por exemplo, ele é medido principalmente ali numa escala de 100%. Então, ou seja, se estiver acima de 50%, ele indica que está se expandindo a economia. Se estiver abaixo de 50%, você tem ali uma retração, e se tiver 50%, no caso ali, ter essa equação, não indica nenhum crescimento, mas também nenhuma retração. Então, ou seja, está misto ali. Então, isso impactou um pouco as empresas ali da China e também todo o mercado ali da Ásia e Pacífico. Voltando agora na parte da Europa, a gente tem os índices ali de Londres, teve em linha ali subindo 0,07% e também o DAX da Alemanha 0,07%. Se a gente for pegar aqui, o que mais teve queda ali foi a Bolsa da França, que também teve uma queda muito devido ali às questões políticas, que a gente estava falando também sobre o ministro do ano passado, ali, final de dezembro, a gente teve o ministro Michel Barnier, que caiu, simplesmente ele foi deposto ali de 3 meses, quando ele estava sendo ministro ali do nosso querido Emmanuel Macron. E também o que teve uma retração muito ali, que também trouxe volatilidade, é também o PMI da França, que foi o menor desde maio de 2020. Então, ou seja, no momento que tinha pandemia, foi menor desde essa série histórica. Então, isso também... Douglas, você podia explicar para o pessoal o que é o PMI, quando você fala PMI? O PMI é aquele índice que mede ali o gerente de compras, né? Como se fosse ali um indicador econômico de saúde financeira e também... o que acontece? As agências que vai fazer a entrevista ali por esses gerentes, eles fazem perguntas. Ora, com base na sua previsão, o que você está fazendo agora nesse período? Você está comprando mais ou você está comprando menos? Ou seja, você está tendo uma retração? Então, ele é mensurado em até 100%. Então, se tiver acima de 50%, você tem um crescimento da economia doméstica. Esse que é muito voltado ali para as empresas, tanto industrial como também do comércio. Se estiver abaixo, você tem uma previsão ali de retração. E se tiver 50%, você tem ali uma estagnação. Então, isso também é muito importante porque é um primeiro termômetro também dos índices ali macroeconômicos. Aí você pode pegar a inflação deles, você pode pegar também, às vezes, um PIB também. Então, isso pode impactar um pouquinho. Voltando aqui na parte das commodities, a gente tem o petróleo WTI, fechou ali no positivo, chegando a $72,02 o barril. O petróleo Brent caindo 0,39%, chegando a $74,93 o barril. E a gente tem o minério de ferro que estava subindo 0,64%, chegando a $107,14. E finalizando, a gente tem aqui moedas e cripto. Novamente o dólar está subindo aqui mais de 0,50%, chegando a R$6,22. O euro também teve uma pequena queda ali, chegando a R$6,39. E o nosso Bitcoin não está mais na casa dos $100.000, mas ainda está quase chegando a 97.093,79 o nosso querido Bitcoin. Se a gente for pegar aqui a questão do dólar, é a mesma coisa que a gente estava falando nos períodos anteriores, é muito devido ali às preocupações do risco fiscal do nosso país e também essas projeções negativas, né, também que a gente tem aí, tanto de juro alto também, que isso prejudica muito o nosso setor produtivo, né, porque juro alto trava a economia e também o consumo das famílias. Maravilha. Então a gente inicia esse 2025 com o dólar batendo ali a mais de R$6, a gente tem aí uma taxa de juros de mais de 12%, 12,25%, né? 12,25%. E lembrando, claro, que 2026 é a metade do governo Lula, né? Então ele tem mais 2 anos aí para tentar ajeitar a economia, porque é isso que derruba uma reeleição de um presidente. E tanto que a gente não está tendo resultado primário, que resultado primário nada mais é que entrada e saídas do governo, desconsiderando os juros da dívida. Então assim, eu tava até brincando antes do programa com o Breno, seria tipo um EBITDA, assim, de uma empresa. É claro que envolve mais contas também, mas a gente não tá conseguindo nem ter essas contas operacionais, vamos dizer assim. Só contábil, né? Só lucro contábil. Exatamente. Então, se a gente for considerar o juro da dívida, aí o endividamento público e também os déficits são enormes. Mas, pelo menos, teve uma medida, assim, extremamente importante aí, né? A gente pode dizer, para conter essa alta do dólar, que foi dar um reajuste aí para servidores federais de 17,9 bilhões aí, para terminar de
Enfim, vamos lá. Então agora começando as notícias internacionais aqui do seu programa, com que o Brasil assumindo a presidência do BRICS. O BRICS é o bloco econômico ali formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses são os membros originais, mas tiveram novos países que entraram ali, alguns com relevância um pouco duvidosa, né? Então o que é o BRICS? É a quarta vez, deixando bem claro, é a quarta vez que o Brasil assume aí a presidência do BRICS, é uma presidência rotativa entre os países membros, né? E de acordo com a presidência brasileira, né? O BRICS adotará o lema, abre aspas, fortalecendo a cooperação do Sul global por uma nova governança mais inclusiva e sustentável. Um bom papinho de Gandhi, né? Isso parece texto do GPT, né? Porra. Exatamente. Não, e se a gente for pegar a ex-presidente Dilma já era presidente também do banco do BRICS, e agora a gente pega aqui a cadeira também, é claro que é rotativa, né, mas a gente tá pegando agora o BRICS, agora a presidência. Se a gente for pegar, assim, essa notícia ela é positiva pro nosso país, é claro que isso mostra também que a gente está conseguindo entrar com mais temas e debates dentro do BRICS, porque ele tem uma força muito econômica, mas é muito vinculado também à China. Então, às vezes, o BRICS também é muito voltado também para as pautas que a China também quer adotar também ao longo do tempo, porque ela não tem participação no G7, que aí pega os países mais ricos do mundo, né? Aí você tem Estados Unidos, Canadá, Itália, França, você tem Reino Unido também, tem mais outro país que eu esqueci agora o nome, Canadá. Do Sul. Não, confundi. Canadá. Foi mal, não estava nem prestando atenção. O Canadá. Então, quando você tá no G7, você também tem as maiores pautas ali também. Então, agora com o BRICS, você também fortalece bastante isso. Se a gente for pegar agora dados concretos, a gente tem cerca de 34,9% do PIB mundial e mais de 40% da população também que consome. Então, claro, o BRICS tem países que tá em processo de desenvolvimento, mas é um bloco econômico importante. Então, é sempre interessante o nosso país, quando agora tá voltando agora para a presidência, também ter pautas mais voltadas à democracia, pautas mais voltadas também a questões também de industrializar também os países, ou seja, não ficar só naquela guerra ideológica, né? Porque o BRICS, com a entrada desses nossos países, acaba que entra agora nessa questão mais política. E é interessante a gente voltar mais para as questões econômicas e também desenvolvimento social. Até porque o BRICS ele é uma excelente forma de utilizar desse bloco econômico para fins de relações bilaterais entre os países. Quando eu digo relações bilaterais, estou falando principalmente comércio. A gente tem o Brasil, um país cheio de commodity. A gente tem a China, que tem gente infinita lá para você vender. Você tem ali a África do Sul, que está um país mais envolvido ali na África. Então você tem várias formas de você facilitar essa comercialização, da mesma forma que teve o acordo na União Europeia com o Mercosul. Agora, quando tem a entrada desses países como o Irã, a Arábia Saudita, que já se odeiam por natureza, porque um é sunita e o outro é xiita. Eles já estão ali no Oriente Médio como dois grandes... dois blocos, né? Porque eles controlam alguns países em volta ali, e aí coloca eles no mesmo grupo econômico ali, que gera quase... acaba se tornando um bloco político, né? Frente a Estados Unidos, né? Porque tem a China de um lado e tem a Rússia, então, não sei para onde que estão querendo levar o BRICS nesse sentido, né? Não sei se é uma boa entrada de vários desses países, cara. Mas, ao mesmo tempo, você tem um movimento de desglobalização, né? Com tantos conflitos lá, Oriente Médio explodindo, eclodindo ali, né? A guerra da Ucrânia que não cessa. Você tem a iminência de conflitos na Ásia, até uma chamada aqui, né? Na América do Sul, eventualmente pode acontecer, um dia com a Venezuela. Então, Trump assumindo. Então, nesse cenário de incerteza e desglobalização, né, uma redução da união do poder militar pela paz, né, eu vejo com olhos interessantes essa tentativa de países menores se organizarem para se protegerem. Então, sim, tem uma orientação e um viés geopolítico mais forte do que eu acredito que esses tópicos de ChatGPT, que são aqui fortalecimento institucional, cooperação da saúde pública, desenvolvimento da governança. No final, isso aqui, em resumo, é fortalecimento dos países que estão fodidos para esse restante 3/4 de século que temos pela frente, né? Exatamente. E se a gente for pensar
na ideia assim, quando a gente desenvolve os países, automaticamente essas pautas aqui também desenvolvem ao longo do tempo. Então, por exemplo, questão de governança também, né? Então, isso tudo vai ter essa cooperação e também você vai ter um crescimento maior nessas pautas aí. Eu acho que uma coisa interessante é pensar que o BRICS, ele não é um bloco homogêneo. A gente está falando tem o Brasil, aí do outro lado a gente tem a China, que tem o PCC, do outro lado a gente tem a Rússia, que tem um modo, o Putin está lá no governo há tanto tempo, aí a gente vai para, beleza, 2 países que entraram agora que são do Oriente Médio. São os 2 rivais do Oriente Médio, sabe? Então, não é um bloco coeso, como é a União Europeia, como é um bloco assim. Ele é um bloco muito mais de países que estão perdidos ali, só que tem uma capacidade geopolítica muito forte que preferem se agrupar frente a poderes muito grandes como os Estados Unidos ali, né? Se você olhar para o BRICS, ele seria uma sala de aula. Você tem ali o valentão forte, que é os Estados Unidos, controla muita gente. O BRICS é aquele pessoal mais esquizofrênico ali que se junta e fica forte, né? Porque não é homogêneo. A gente está falando de países que naturalmente talvez não seriam um agrupamento normal. Até continentalmente eles não estão juntos, né? É uma relação interessante, é um bloco econômico que pode ser levado para vários locais, né? Se não é um G7 que caminha todo mundo junto ali, que é os bonitinho, países. Né? Então agora vamos para quê? Outra notícia, União Europeia propõe nova taxação de carbono a navios, e isso pode prejudicar um pouco o país. A União Europeia está tentando aí, junto à Organização Marítima Internacional, confesso que é a primeira vez que ouço falar nessa organização. Nem sabia que tinha, né? Mas com certeza é muito forte, porque os transportes marítimos são responsáveis pelo deslocamento dos produtos que os países vendem uns para os outros. Então é por avião, né? Muito, muito baixa a taxa. É o maior intermediador possível. Exatamente. Então a União Europeia está tentando barganhar aí em prol de países ilhados ali, ilhas, né? Ilhas pequenas ali do continente europeu, que correm riscos aí quando associamos ao assunto de aquecimento global, que é a elevação das marés, né? Então, a União Europeia está barganhando para que a emissão de CO2 para esses navios seja dada, né? Não existe, eles sejam taxados. Então perceba, não estamos falando de crédito de carbono, estamos falando de taxação direta. Quando a gente fala de crédito de carbono, a gente também está falando de políticas de incentivo à redução da emissão desses gases, né? Então a gente tem a criação de outras indústrias, a gente tem a Tesla, inclusive, que ganha um dinheiro do caramba com crédito de carbono, né? Mas aqui a gente está falando de taxação direta e os recursos dessas taxas, né, desses navios iriam para um fundo para ajudar esses países, um desenvolvimento de tecnologias para redução dessas emissões também. Mas a grande questão é que os países europeus são beneficiados aqui, a gente tem países africanos e Brasil também eventualmente prejudicados com a sugestão aqui de taxação de $100 por tonelada, né? Então você tem ali os navios cargueiros que vão lá para a China, né, com as nossas commodities taxadas, e esse custo acaba entrando na cadeia de custo dos produtos, né? Então, se você tem ali no comércio o Brasil disputando com a Austrália os mesmos produtos e o custo do nosso produto aumentando, a gente pode perder aí uma batalha simples comercial, né? Então, é um problema a ser discutido por todos. É um problema para nós isso aqui. E antes de começar as notícias nacionais aqui, eu queria falar com vocês. Se você chegou até aqui, mais ou menos na metade do programa, e está assistindo dia 2 de janeiro, cara, parabéns, porque está sabendo as notícias do dia no início do ano. Olha que interessante. E o melhor, a gente tem uma playlist, a playlist foi feita, sabia? Por Douglas Ribeiro. Ó, você fez mesmo. Qual que é o nome mesmo? Tá Soco Matinal. Vamos colocar nos comentários. Soco Matinal Summer Electro Hits 2024. Exatamente. E foram as músicas que vocês mandaram aí pra gente. Então, ó, se você tá aqui assistindo a gente aí
no dia 2, dia 3, começando o ano com notícia, você é muito mais especial que todos os outros seres humanos na Terra. Começamos agora então com as notícias nacionais, com que o Lula que edita uma medida provisória para dar reajuste ali para servidores, e esse impacto é de 17,9 bilhões. Antes de começar a notícia, vamos falar... todo dia aprender um pouco de alguma coisa aqui. O que é uma MP? O que é uma medida provisória? Nesse processo legislativo, né, de fazer lei, como que um membro do Poder Executivo, que é o Lula no caso, né, tá fazendo lei? Que história é essa? Que medida provisória é essa? Vamos lá. Todo o nosso sistema, com os 3 poderes, né, o judiciário, o executivo, que é o Lula, e os legislativos, que são os senadores e deputados, ele é formado por freios e contrapesos, ou seja, você tem sistemas para um não deixar com que um outro poder se sobressaia. Dessa forma, o Lula, por meio do executivo, ele administra e ele executa, por isso é executivo, ele executa as leis que já foram ali feitas por os deputados e senadores. Então tem muita coisa que o Lula não decide. Porém, para uma forma de freio e contrapeso, a gente tem aí o Poder Executivo podendo fazer uma medida provisória. O que é uma medida provisória? É uma lei, só que ela tem um prazo rápido, por isso que é provisória. E essa lei pode posteriormente, essa medida provisória pode posteriormente se tornar lei, caso o Congresso Nacional aprove. Então a medida provisória ela é 30 dias, pode ser colocado por mais 30 dias, tornando 60 dias, né? E ela tem início imediato. Então o presidente ele pode fazer uma medida provisória, executar antes que o legislativo debata sobre isso. Então, o presidente pode fazer lei? Não, ele pode fazer medida provisória que serve como lei. Então, parabéns, aprenderam. Vamos lá? Então vamos falar sobre dados financeiros, que isso aqui preocupa bastante, né? O impacto total do reajuste vai ser algo em torno de 17,9 bilhões, que já vai ser incluído já na proposta orçamentária que já foi votada, então já vai entrar já em 2025. E 2026 também vai ter um impacto de 8,5 bilhões, sendo 8 bilhões no resultado primário. Também o 17,9 também vai ser impactado ali no resultado primário, que eu já tinha falado anteriormente, que é entradas, receitas do governo e saídas do governo. Então, aqui a gente já sabe que está tendo déficit também. Sabe que uma coisa que é interessante? Por ser uma medida provisória, a gente estava fazendo as projeções ali para ter déficit zero em 2025 e também em 2026. Provavelmente aqui já é outra projeção de resultado, então isso aqui já não vai entrar totalmente ali. Claro que vai ter ali na LDO, no LOA, mas quando a gente fala sobre projeções de déficit, a gente também já está entrando como resultados realizados, não projetados também, que entra aqui nessa parte dos reajustes, porque já entra como medida provisória também. O reajuste médio ficou em 27%, já aqui acumulado no governo Lula, então vai pegar já até finalizar agora a gestão do presidente atual. E agora que eu acho uma crítica também, porque a remuneração dos cargos de liderança também foi revista e o aumento vai ser de 60%, acima até do reajuste médio. Então, ou seja, o reajuste médio ficou 27%. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer uma análise ali de estatística, a gente utilizar a média e também a mediana, porque a mediana tira esses outliers, porque vai ter um aumento aqui de 60%, que aí aqui vai ser tanto dos secretários executivos, diretores de agências reguladoras e também do presidente do Banco Central. Então isso aqui impacta bastante. E além disso, vai ter a criação de novas vagas de carreira e também no foco em outras áreas também de desenvolvimento. Aqui, o governo vai criar 2 novas carreiras transversais, com mais de 150 cargos para cada área dessa, que é voltada ali para justiça, defesa e desenvolvimento socioeconômico. Aí a remuneração dessas carreiras será entre R$ 9.711 até R$ 21.070 mil mensais. E também vai ter um impacto ali na parte orçamentária. Eu queria colocar agora uns conceitos do que seria carreiras transversais, que são categorias de cargos no serviço público que não pertencem a única área, ou seja, você tem maior flexibilidade, então você pode colocar em uma área, mas você também pode trocar, que vai ter maior flexibilidade ali na gestão desses cargos. E além disso, queria voltar novamente naquela parte do resultado primário, porque a gente não está considerando os juros da dívida e com base nessas novas projeções, a tendência é que a gente não consiga ter um déficit zero nesse ano de agora de 2025 e nem de 2026. Isso impacta muito o dólar também, impacta muito os juros futuros, então isso tudo pode complicar aí a nossa situação, pelo menos na gestão ali dos recursos públicos ali, e também na questão dos gastos públicos que a gente tem aí, que é um desafio muito grande, né, na saúde fiscal do nosso país. Acho que um ponto importante a respeito desse assunto é que nos churrascos de família agora você vai ter de novo aquele seu tio ou avô, né,
pessoal aí, seus 20 e poucos anos, falando, e o concurso? É um concurso bom pra você aí, ó. Essa é a hora perfeita. A hora perfeita de você pagar uma estratégia concurso. Estratégia concurso. E Fazer um concurso, fazer o concurso. Falando em concurso, Douglas trouxe aqui dois temas aqui e não explicou. E aí eu peço encarecidamente aí pro nosso querido Douglas que ele explique aí pro pessoal de casa. Ele falou da média e da mediana. E por que é importante utilizar a mediana e não a média? Porque ele tira os outliers, né? Outliers são os números da ponta. Então, Douglas, consegue explicar para uma criança de 4 anos de idade que está comendo areia em casa o que é uma média e uma mediana? Não. Bom, eu vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar que uma pessoa ganha 10 mil reais e outra pessoa ganha 2 mil reais. Se a gente fazer uma média aritmética, então vai dar 12 mil dividido por 2, vai dar uma média de 6 mil reais. Só que não é a realidade nem da primeira pessoa que ganha 10 mil e nem da segunda pessoa que ganha 2 mil reais. Agora, a mediana vai pegar como se fosse a média da média. Então vai ser do meio mesmo. Então vai ser uma forma mais real mesmo de você encontrar esse valor. Então vamos imaginar que a mediana seria 8 mil... Não, eu não posso colocar 8 mil reais, mas assim, seria um exemplo assim, a mediana vai pegar a forma mais prática ali da realidade, porque a média seria 6 mil reais, que não é a realidade nem do primeiro nem do segundo. Se eu jogo, esse exemplo é bom, né? Então vamos lá, 90% dos brasileiros ganham ali, não é um número real, fictício, tô inventando aqui. Vamos melhorar. Tem uma padaria, né? Nessa padaria tem pães sendo vendidos a R$1. Tem vários pães de R$1. E tem uma lasanha de R$100. Então a média seria o número do meio disso. Mas não faz sentido pelo fato de que o 200 ele é um número outlier. É um número muito fora. A média provavelmente seriam R$2. R$2. E não entre 1 e 150. Aí se você coloca R$1 milhão e o resto tudo é de 100 pães, um é 1 milhão e 99 é R$1, provavelmente essa média vai estar muito alta. Exato. E aí não corresponde à realidade. E quando a gente fala de média, mediana, esses termos, instrumentos estatísticos, a gente fala muito sobre frequência e tendência. Então, a disposição dos dados, o volume desses números, o quão grande eles são importantes para a análise. Então, uma média, às vezes, ela não reflete a tendência, por exemplo, de salários futuros de determinados cargos que são criados, como o Douglas está falando, né? Às vezes você tem salários muito altos e aí esse instrumento não capta com exatidão o que realmente é a centralidade do que vai ser pago para as pessoas. E aí vem a mediana, né? E aí existem outros instrumentos estatísticos para isso. E se eu fosse falar uma coisa para vocês aprenderem que, isso aqui vai mudar a sua vida. Entenda que em toda notícia, estatística tem uma frase muito boa que é a arte de torturar os números até que eles digam a verdade. Por quê? Você consegue, através de dados, colocar uma visão, uma ideologia em cima disso. Então, muito cuidado com estatísticas. Você consegue fazer medianas, fazer médias, organizar de forma que a manchete pareça que o mesmo resultado seja bom ou ruim. Uma estatística, eu posso pegar números aqui e dizer que isso aqui é bom, posso pegar números e dizer que são ruins. Da mesma forma, é só a forma com que eu coloco luz sobre os dados. E isso é estatística. Estatística é colocar luz sobre algum conjunto de dados, só que se eu controlo, eu posso não controlar os dados, mas eu posso controlar a forma com que eu enquadro eles. E assim eu consigo dar uma notícia positiva ou negativa de um fato que pode ser visto de uma maneira ideológica. Então tome muito cuidado. Leia as notícias que você recebe, principalmente dos grandes canais, de uma forma observando que aquele número, os 10%, os 80%, os 3/4, todas as formas de entregar uma notícia, ela tem um viés ideológico e ela tem um viés ali para um fim em si, que a estatística serve para isso. Então, estatística não é uma boa forma de ler um dado, né? Existe uma distorção. O nome na economia é heurística, na comportamental, atrelada a isso, se eu não me engano, é de representatividade ou disponibilidade, que é a forma com que as palavras, a ordem que elas são colocadas, induzem você a crer em algo. Próximo a isso está o tipo de gráfico escolhido para mostrar alguma estatística. Às vezes um gráfico de pizza te induz ao erro na interpretação de uma informação, gerando um viés que vai fazer você tomar uma decisão errada. Exato.
Então agora vamos para outra notícia nacional, que é finalmente saiu o Drex. O que é o Drex? O Drex é um novo time de futebol aí do estado de Goiás. E tem um Ralph jogando na lateral esquerda. O Túlio voltou a jogar também. Bom, o Drex chamam muito de moeda digital brasileira, né? Agora saiu a primeira transação, que foi de R$ 77,77. Parece os 3 prêmios da Quina que eu ganhei, o somatório. Ganhei na Quina. Ganhou na Quina? Ganhei 3. Quase foi isso aqui, 77,77. Que o Inter emitiu um lote inicial aqui. Então foi da Caixa para o Banco Inter. O que é isso? Chamam muito de moeda digital, mas tecnicamente é mais para facilitar a compreensão ali, aproximar a compreensão do afegão médio brasileiro. Que o Drex ele não é tecnicamente uma moeda. O Drex é um sistema, tá? Porque a gente está falando aqui de tokenização do real, ou seja, é uma representação dele em um sistema de contratos inteligentes, digamos assim, ou seja, um facilitador de transações. A proposta do Drex é a redução dos custos de intermediação. Portanto, você tokeniza, né? O futuro é tokenização, gente. A bolsa, tudo está caminhando para isso. Então você tem aqui um sistema centralizado pelo nosso governo, em que você quer comprar um imóvel, quer comprar um carro, você tem um sistema de contratos inteligentes ali que vão trazer mais garantias para você. Então você reduz eventualmente ali o papel físico e custoso de um cartório. Não quer dizer, como muitos dizem, que os cartórios vão sumir. Os cartórios eles estão se adaptando a essas tecnologias. Então o cartorário lá ele não precisa mais estar lá batendo carimbo, mas ele atende remotamente. Então ele vai cobrar uma taxa extremamente alta para verificar se uma assinatura foi feita de forma online. Provavelmente ele vai ser um intermediador autorizado pelo Banco Central, porque com o emprego dessas tecnologias aqui de contratos de eficiência, você precisa também de certificadores, né? Lembra daquelas certificações digitais para você fazer assinaturas? Beleza que você tem o gov.com, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem as certificadoras privadas, né, que também dão autenticidade ao emprego dessas novas tecnologias. Então, o Drex também é muito criticado por aparentemente ser uma forma do governo conseguir centralizar mais informações ali sobre as pessoas e controlá-las, né? Rastrear tudo. Mas isso já eventualmente pode ser feito com o Pix, né? O Pix que todo mundo usa e eventualmente deve ser mais taxado em breve, né? Você acredita, Douglas, que vai vir a taxação do Pix? Eu acho que para pessoa jurídica já tem uma taxinha. Mas é feito pelo banco. Mas, assim, espero que não, porque esse tipo de tributação é muito ruim, né? Ruim pra gente. Teve a antiga CPMF, que toda transação financeira tinha uma taxa de Pix, e não era uma forma muito interessante de gerar valor nem para a sociedade, nem para recolhimento de imposto, porque as pessoas buscavam alternativas para tentar sair dessas taxas, né? Incluindo ali negociação com moeda, com dinheiro normal. É escampo. Ao mesmo tempo que pode facilitar o recolhimento de tributos, né? Você reduz ali o resíduo duplicidade, bitributações, tributações, você tem uma dificuldade maior de correr do leão, né? Do leão e de outros impostos. Então tem os dois lados da moeda aí, facilitador, tecnologia, mas ao mesmo tempo Estado aí conseguindo avançar nas formas de se cobrar impostos de maneira mais eficiente. Maravilha. Então, chegamos aqui não temos comentários do vídeo anterior, porque o vídeo anterior foi ontem não estava aqui, Douglas não estava aqui, e ninguém estava aqui. Então a gente começa... Ninguém estava. Vocês estavam aqui? Não. Nem os estagiários estavam aqui. É isso aí, menos foco, mais ansiedade. Menos foco, mais... Enfim. Ninguém estava aqui. Então não tem leitura dos comentários do vídeo anterior, mas quem comentar hoje a gente lê amanhã
Pô, fico feliz se vocês voltarem a ver o programa, porque parece que tem 5 meses que eu não tô aqui. Passei 10 dias sem estar no programa. 60 dias de recesso. Porra, é isso. Então, vocês aí comentem, por favor, pra gente começar bem o ano. E agora, chega de noticinha vagabunda, porque quem quer BRICS, né? Quem que é? Pô, a gente tá falando de coisa pequena. Vamos começar a falar do que interessa. Douglas Ribeiro aqui, ó, nosso querido, trouxe pra gente que Lionel Messi coloca aí na sua propriedade um fundo imobiliário do portfólio de 232 milhões. Isso que o povo quer saber. Qual que é o fundo do Messi? Na verdade, quem me enviou essa notícia, vou até colocar quem me enviou, foi o Gui Matos. Então, se você tá aí na praia me assistindo, Gui, essa notícia é sua culpa que você mandou lá no Messenger. Messenger não, lá no Instagram. Messenger eu nem sei se ainda tem. Será que tem? Não, acho que não tem Messenger mais não. É o Facebook, pô. Messenger é tipo como se fosse o WhatsApp do Facebook. É lá que você negocia imóvel usado. Se vocês usam o Messenger, comenta aí. Se você usa você espalha spam pra senhores, pessoas acima de 60 anos. Se você usa Messenger, significa que você é idoso. Ou você é idoso, ou você é golpista querendo dar golpe em idoso. Malware, é lá porque você espalha mesmo. Roubar o WhatsApp. Lugar perfeito de fazer fake news, inclusive, cara. Exatamente. Aqui, não, mas aqui no negócio do Messi, ele fez um REIT, né? Que é os irmãos mais velhos ali dos fundos imobiliários. Ele listou ali o edifício House Towers Socimi, que foi avaliado em 232 milhões de dólares. O portfólio desse edifício, ele contém ali 7 hotéis, imóveis comerciais e também residência. O que ajudou ali o Messi a fazer essa nova decisão, né, estratégia, é muito por conta ali das questões de tributação e questões financeiras também, porque ele estava dando prejuízo contábil. Então isso também influenciou muito o Messi também a adotar essa nova estratégia, e também que na época ali a Espanha também, o parlamento estava querendo aumentar os impostos, então depois eles voltaram atrás, e também devido que não era uma medida popular, né, então você teve os impostos ali bloqueados também pelo parlamento. Então eles estavam querendo tributar, mas depois voltaram atrás. Não é só aqui no Brasil que a gente tem insegurança jurídica, né? Na Espanha também se tem muito isso aí. Outra coisa também é que ele foi listado em uma bolsa menos tradicional. Ele foi listado ali na Stock Exchange, que no caso é uma bolsa com a menor expressão, que é a maior expressão que tem ali na Espanha para esse tipo de investimento, é a BME Growth. No caso, as ações ali foi a 57,40 € ali cada cota ali desse fundo, desse REIT que o Messi tem aberto ali, né, nessa bolsa. Eu queria só deixar um detalhe interessante, porque esse ativo dele teve prejuízo contábil em 2022 e 2023. Só que aqui é uma pegadinha, porque geralmente os REITs e também fundo imobiliário, eles pagam rendimento com base no resultado caixa, ou seja, ou é lucro caixa ou geração de caixa operacional. Então, às vezes, você pode ter fundos imobiliários que tá tendo um prejuízo contábil, mas ele tá pagando rendimentos ali para os seus cotistas. Então, isso é um pouquinho diferente das ações. Então, mesmo que você tenha ali essa questão do prejuízo, você tá, pelo menos aqui os fundos imobiliários distribuem 95% do lucro caixa para os seus cotistas. Então, é uma forma também de você estar gerando renda ali com base nesses ativos mais voltados ali para o setor imobiliário. Maravilha. Então agora, quem ficou até o final do programa merece comentar junto com a gente, porque são só os grandes guerreiros de Gondor que finalizam aqui. Então, o que é? Chegando no final do programa, aí vou dizer o que eu espero, você vai dizer o que você espera, você diz o que você espera para 2025. Vocês comentem aí embaixo o que vocês esperam para 2025, qual que é o desejo de vocês, e no final do ano a gente vai ler alguns comentários para a gente ver se realmente realizou aquilo ou não. Então, Douglas Ribeiro, o que você espera para 2025? O que finalizaria o ano com esse check aí, esse conseguir, não da sua vida pessoal, porque ninguém se interessa por vida pessoal de ninguém aqui, a não ser a do Lucas. Então, o que você espera do Brasil? O que você espera que aconteça em 2025? Eu espero que, assim... Vai ficar gravado. Não, eu espero que o Santos comece a ganhar muitos títulos aí também. Qual time? O Brasil, eu não vou tirar mais pra parte de curiosidade de futebol, né? Então eu espero que o Santos pelo menos vá pra uma Libertadores. Então Santos na Libertadores, esse é o seu desejo. Beleza.
Bom, acho que menos foco, mais ansiedade. Tô brincando, eu acho muito engraçado isso aí. Mas tô zoando, gente. Eu não desejo isso pra vocês, não. Bom, primeiro eu espero que o Galípolo, ele seja um bom presidente do Banco Central, conduza bem aí nosso BC e o controle, né, inflacionário. Você finalizaria uma taxa de juros em quanto, assim, que você fala, pô, Nossa, é complicado, mas deve bater os 14 ali pouco. É. O otimismo do Brenner, cara. Cara, não... assim, se seguir nessa... Se der bom... Não, nessa trajetória de pensamento, né? Sim, existem críticas aí rondando de que o aumento da taxa de juros, a curva de juros está muito destoada, descolada da realidade. Existe uma linha que defende que a condução do Banco Central nesses aumentos, né, e reduções, ela não é técnica, não foi técnica. Então, existe um efeito muito baixo, existiu e continua cada vez menos muito baixo, menos eficiente ali sobre a inflação de fato. Então seriam outros mecanismos na nossa economia que transmitiriam um controle inflacionário ali, ou seja, aparentemente a condução não foi tão técnica, né, quanto aparenta ser. Mas sobre sensibilidade, sobre discurso e coisas do tipo, isso é muito perigoso. Então espero que o Galípolo traga técnica, né, para o Banco Central. Ele é um cara mais de mercado financeiro mesmo, técnico. O Roberto Campos não era. Ele tinha algumas funções ali profissionais, mas ele não era um técnico mesmo de verdade. E por otimismo, eu gostaria que a taxa de juros caísse. Esperaria que terminássemos um ano na casa dos 9%. Mas acho difícil diante de todas as forças aí, internas e externas que estão conduzindo a nossa economia. É isso. Estagiário número 1, o que você espera pro final do ano? Fala alto, bem alto. Eu espero uma vitória do Corinthians aí na Libertadores. Estagiário número 2? Tá bom. Estagiário número 2, fala alguma coisa melhor. O Vila subir. E que a taxa de juros caia pra 9. Olha, ele quer ser contratado. Quer ser contratado. Charles do Bronx. Charles do Bronx. Faltou o Vila Nova. O Vila Nova vai subir esse ano pra Série A. Né? Eu quero pouca coisa pro final do ano. Quero que Alex Poitin suba pros meus pesados e pegue o título meio pesado, sendo o primeiro tricampeão da história. Quero também aí, ó, primeira coisa, que o Lucas seja pai. Né? Lucas será pai aí, fez a reversão de vasectomia esse ano agora, foi uma das principais mudanças que a gente teve aqui. Inclusive hoje já tá curado melhor, tá sentado de perna cruzada, tá tudo bem. Então espero que você consiga ser pai aí e tudo mais. E que você tenha saco pra isso. E o terceiro também, espero aí também, final do ano 2025 aí, que é o mais importante, que o Vila suba pra Série A, que o Ralf continue jogando ali, que o Todinho faça mais gol. Quero que o Vila suba. Só isso. Alex Poitin, Lucas sendo pai, Vila subindo, eu tô feliz. Porque a economia você já falaram. Discurso do Renato Moicano. Do Money Talks. Tem o João Fonseca, né? João Fonseca do tênis aí, brilhando, brasileiro. E uma coisa, um fato não tão relevante, mas muito doido. O Murray, pra quem acompanha o tênis aí, agora é treinador, parece coach do Djokovic. Vamos ver aí uma grande temporada esse ano de 2025 no tênis. Isso aí. Então,